E aí, pessoal, tudo bem? Ontem eu falei para vocês que alguns analistas militares estavam achando que a visita de Putin ao Azerbaijão foi, na verdade, uma fuga de segurança, enquanto a capital russa era bombardeada pela Ucrânia. Logo depois, Putin aproveitou que estava fora e acabou dando uma passada na Chechênia, em busca de mais soldados para colocar na linha de frente, em um momento que o Reino Unido afirma que o presidente russo está ficando sem soldados, mesmo tendo muito armamento. Não só isso, ontem eu falei que saiu a notícia que a falta de soldados é tão caótica que o pessoal da Força Aérea Russa está tendo que ir para a linha de frente. Isso mesmo, tem piloto largando o manche do jato para pegarem armas e bombas. Pelo menos é o que saiu em jornais ocidentais. Mas eu também pego notícias da estatal mídia russa, jornais locais e blogueiros militares do Telegram, que afirmam que tudo isso é viagem do Ocidente e a Rússia não está preocupada com a invasão do país, mas sim em aumentar as conquistas dentro da Ucrânia. E isso realmente está acontecendo e saindo nas mídias do mundo todo. Pois bem, as coisas evoluíram de ontem para hoje, a Ucrânia continua a bombardear a Rússia, mas uma base militar de Putin foi devastada e Zelensky chegou na fronteira com a Rússia, querendo mostrar que ele está no controle da situação. No vídeo de hoje, vou falar das últimas 24 horas do conflito, que trouxe mais situações graves que ontem. E uma dessas situações é de um documento vazado do governo americano que traz um plano para um ataque nuclear na Rússia. Putin, sabendo disso, pode querer mudar o andamento do conflito. Hoje eu trago as notícias praticamente dos mesmos jornais, que são Sky News, The Guardian, BBC, CNN, Al Jazeera, Sputnik, RT News e informações que saem de blogs militares no Telegram. Enquanto sigo com a matéria, me fala aqui se você acredita que Putin vai mudar seu plano de combate, sabendo das intenções nucleares dos americanos. Ainda mais agora que o dia da independência da Ucrânia está chegando, e Zelensky pode aproveitar e levantar 92 bandeiras ucranianas dentro da Rússia como comemoração, em referência a todos os vilarejos conquistados. Agora sobre esses números que aparecem aqui embaixo, anotem eles durante o vídeo, que eles formam uma senha de 10 dígitos que vão permitir que você resgate gratuitamente um prêmio nessa semana. E junto desse prêmio, uma cota em um bolão da Mega Sena do concurso que corre no último sábado do mês, que cai dia 31 de agosto de 2024. Quem não quiser participar, basta não anotar os números. E no final do vídeo, eu explico como você resgata a sua cota da Mega. E respondendo a pergunta de muita gente, quem não mora no Brasil ou não é brasileiro, pode participar também. Esse é um presente meu para todo mundo do canal, beleza? Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, e se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. Pessoal, a situação lá na Ucrânia está cada vez mais complicada. E olha, tá difícil de entender quem tá falando a verdade nesse negócio todo. No meio de um monte de confusão, tem muita mentira sendo espalhada e a população é que sofre com tudo isso. Vamos entender o que tá rolando. Eu vou dar uma recapitulada bem rápida nas informações que eu trouxe ontem para você entender todo o contexto. Todo mundo viu que os bombardeios na Ucrânia chegaram a Moscou ontem. O governo russo disse que neutralizou os ataques, mas depois rolaram umas imagens mostrando o estrago em prédios da capital. Além da capital russa, outros drones foram abatidos pelas forças russas em outras localidades do país, sendo 23 em Briansk, 6 em Belgorod, 3 em Kaluga e 2 em Kursk. No total, as forças ucranianas usaram 45 veículos aéreos não tripulados. Ao mesmo tempo, Putin foi ao Azerbaijão e vários analistas desconfiaram que ele estava sendo tirado do foco dos ataques e acabou maquiando esse momento de fraqueza das defesas russas com um suposto compromisso político. Como eu tô falando, é a análise de alguns analistas militares, mas pode ser que ele realmente tinha um compromisso que acabou coincidindo com o ataque à capital e que ele não estava fugindo dos ataques. Além do Azerbaijão, o presidente da Rússia desembarcou na Chechênia, antiga república da União Soviética, que o chefe de Estado não visitava há 13 anos.
Além de solenidades típicas de encontros entre chefes de Estado, Putin conversou com soldados de um centro de treinamento militar no país, ao lado do presidente da Chechênia, Ramzan Kadyrov. Segundo o Kremlin, o local já formou mais de 47 mil militares que realizaram ou participaram da Operação Militar Especial da Ucrânia desde 2022. Após a visita, Kadyrov deu a entender que uma nova leva de soldados está pronta para se juntar às forças russas nos combates. Pois bem, independente da visão de cada analista ou de cada amigo aqui do canal, a notícia de agora é que ele já foi evacuado de volta para Moscou, direto para o Kremlin. A segurança presidencial não considera que os bombardeios na capital possam atingir Putin com a segurança que o Kremlin oferece. Então Putin hoje está tocando os assuntos do governo normalmente. Quer dizer, normalmente entre aspas, porque ele não engoliu o fato da Rússia ter sido invadida e ter 1.250 km² tomados pela Ucrânia, totalizando 92 vilarejos. A ideia seria a Rússia tomar os territórios da Ucrânia, e não o contrário. Ainda por cima, ele está a par da notícia de que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, viajou para a área da fronteira nordeste do país, com um sinal de que está no controle desse conflito e que, se ele quiser, ele entra na Rússia a qualquer momento. Zelensky está bem na área de onde as forças de Kiev conduziram uma grande ofensiva contra a região russa de Kursk, que parecia ser apenas um pequeno ataque de algumas centenas de soldados, e que hoje se transformou talvez na maior derrota militar da Rússia nos últimos tempos. E enquanto fica por dentro dessas péssimas notícias, Putin está afirmando que a Ucrânia tentou atacar uma usina nuclear que fica lá na região de Kursk. Ele fez essa acusação numa reunião com seus homens mais próximos e, propositalmente, deixou essa informação vazar. As mídias ocidentais, sabendo disso, defendem que Putin não apresentou nenhuma prova do que está dizendo. Só que a Ucrânia logo rebateu, dizendo que isso tudo é propaganda e uma mentira pura para tentar ferrar a imagem deles. A ideia de Putin, segundo eles, é dizer que caso uma explosão nuclear ocorra, a culpa do início de um conflito atômico é exclusivamente da Ucrânia, e que a Rússia utilizou seu arsenal para proteger o mundo de ataques perigosos do exército de Zelensky. E nesse sentido, um sinal de alerta acende no mundo todo. Enquanto essa troca de acusações sai na mídia, Zelensky afirmou ter realizado um ataque de drone em uma base aérea no sul da Rússia, destruindo mais uma infraestrutura militar de Vladimir Putin. O ataque ocorreu a cerca de 240 quilômetros do local da incursão ucraniana na região de Kursk, no oeste da Rússia, sugerindo que o governo de Kiev pode estar tentando levar o conflito para mais áreas da fronteira. Agora, se a situação na Ucrânia já é ruim, imagina ser um refugiado ucraniano em outro país e ainda por cima ser jogado na rua. Pois é, mais de 120 refugiados, a maioria de uma minoria chamada Roma, foram despejados de abrigos subsidiados na Hungria. Essas famílias ficaram sem ter para onde ir, tudo porque mudaram as regras de assistência para refugiados na Hungria. E o pior, isso acontece depois que o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán foi criticado por ser muito amigo da Rússia e tentar puxar o saco de Putin. Enquanto isso, como falei, o exército ucraniano continua avançando na região de Kursk, dentro da Rússia mesmo. Eles estão causando um estrago danado nas forças russas, destruindo tanques, aviões, depósitos de combustíveis, refinarias e causando muitas baixas. Além do terror que o povo russo está sentindo agora, quase 3 anos depois do início dos conflitos. A situação lá está tão feia que a Rússia está começando a erguer abrigos de concreto para proteger a população. Isso mostra que a briga está longe de acabar e que a Rússia, apesar de ser toda poderosa, está sentindo o peso desse conflito. E outro capítulo dessa novela é a briga entre Ucrânia e Belarus. A Ucrânia está dizendo que Belarus está mentindo ao afirmar que está aumentando suas tropas na fronteira. Isso já foi dito antes e a Ucrânia acha que é só para agradar Putin. Belarus até falou que estava movendo tropas e aviões para lá, mas a Ucrânia garante que não viu nada disso acontecendo. Será que é só mais uma mentira para puxar o saco de Putin no meio desse monte de confusão?
E para complicar ainda mais a situação, o primeiro-ministro da Índia está tentando se meter no meio dessa briga. Ele diz que quer compartilhar ideias sobre como resolver esse conflito de forma pacífica. Ele está indo visitar a Ucrânia depois de ter se encontrado com Putin lá em Moscou. Mas o que muita gente acha é que essa visita à Ucrânia é só uma tentativa de melhorar a imagem dele depois da confusão que causou ao ir na Rússia enquanto Putin bombardeava Kiev. A Ucrânia também está dizendo que a Rússia já perdeu mais de 600 mil soldados desde o começo da invasão. Os números são gigantes e assustadores, mas a gente sabe que é difícil saber o que é verdade no meio de tanta informação desencontrada. Mas o que é certo é que as baixas são estratosféricas dos dois lados, não só de militares, mas de civis também. Além disso, os Estados Unidos estão avisando que o risco de ataques russos deve aumentar nos próximos dias, justamente porque a Ucrânia vai comemorar sua independência no sábado. As autoridades americanas estão falando que os russos podem intensificar os ataques com mísseis e drones. O conflito entre Rússia e Ucrânia é um poço sem fundo de sofrimento, mentiras e tragédias. As acusações e contra-acusações entre Rússia e Ucrânia não param, enquanto o povo, tanto dentro quanto fora desses países, continua a pagar o preço mais alto. A situação é tão complexa que fica difícil acreditar em alguém, mas o que é certo é que esse conflito ainda vai causar muita dor antes de chegar ao fim, se é que vai acabar tão cedo. Vamos seguir acompanhando, na esperança que um caminho pacífico seja alcançado. Agora sobre a movimentação nuclear dos Estados Unidos. O presidente americano Joe Biden está preocupado com a possibilidade de que a China e a Rússia, além da Coreia do Norte, se juntem e façam um ataque nuclear contra os Estados Unidos. E para se preparar, ele deu o aval para um plano secreto de defesa nuclear. Essa história foi trazida à tona agora pelo jornal The New York Times. Esse tal plano, que é chamado de orientação de emprego nuclear, era para ser algo extremamente secreto. Só para ter uma ideia, é tão confidencial que só existe no papel, nada de cópia digital. E essas cópias foram entregues na mão de poucas pessoas, só aquelas que cuidam da segurança do país e alguns comandantes do Pentágono. Biden quer que esse documento seja mostrado ao Congresso antes dele deixar a presidência em janeiro de 2025. Agora o mais importante, que é explicar o que esse plano considera. Tem um departamento especializado, tipo um pessoal do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que ajuda a revisar essas estratégias. Eles disseram que o plano leva em conta o fato de que a China está com um arsenal nuclear cada vez maior e mais diversificado. Não é só a China não, a Rússia e a Coreia do Norte também estão na mira. Para quem não sabe, a China e a Rússia estão quase se juntando militarmente no conflito da Ucrânia. Isso deixa os Estados Unidos com uma pulga atrás da orelha. Além disso, Kim Jong-un e Ali Khamenei também estão se metendo nessa história, fornecendo armas convencionais para a Rússia usar no conflito contra a Ucrânia. Isso só faz crescer a preocupação dos Estados Unidos de que essas nações possam se unir e, quem sabe, declarar uma ofensiva contra o Ocidente. Frente a tudo isso, o governo dos Estados Unidos, por meio de suas autoridades de segurança, está tentando reforçar suas defesas e garantir que, se houver alguma ameaça, eles estejam prontos para responder à altura. O diretor sênior do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que cuida do controle de armas e da não proliferação, chamado Pranay Vadi, também comentou que essa nova estratégia que eles estão preparando dá uma ênfase especial na necessidade de deter a Rússia, a China e a Coreia do Norte, tudo ao mesmo tempo. É tipo uma estratégia de não vamos dar bobeira com ninguém. O New York Times apontou que o medo dos Estados Unidos aumentou ainda mais depois que a Rússia e a China começaram a se aproximar descaradamente no campo econômico. Essa parceria entre as duas potências, que são rivais diretas dos americanos, faz soar todos os alarmes em Washington. E para piorar, Kim Jong-un e Ali Khamenei estão fornecendo armas para a Rússia usar contra a Ucrânia, o que deixa os Estados Unidos ainda mais preocupados. Agora, a grande questão é:
O que vai acontecer daqui para frente? A Casa Branca confirmou que sim, estão fazendo uma revisão do plano estratégico, mas eles garantem que não é algo direcionado contra países específicos, embora a gente saiba que é difícil não pensar na China, na Rússia e na Coreia do Norte quando o assunto é a ameaça nuclear. A verdade é que enquanto esses países continuarem se armando e se unindo, os Estados Unidos vão ficar cada vez mais de olho e se preparando para o pior, esperando que nunca precisem usar essas armas nucleares que o planeta tanto teme. E o que resta pra gente é acompanhar e torcer para que tudo isso se resolva na base da diplomacia e que o mundo não veja um conflito nuclear se tornar realidade. Esse é um cenário que estamos vivendo hoje, cheio de tensões e incertezas, mas com a esperança de que os líderes mundiais possam encontrar uma maneira de evitar uma tragédia global. E como eu perguntei no começo do vídeo, me fala se você acredita que Putin vai mudar seu plano de combate, sabendo das intenções nucleares dos americanos. Ainda mais agora que o dia da independência da Ucrânia está chegando e Zelensky pode aproveitar e levantar 92 bandeiras ucranianas dentro da Rússia como comemoração, em referência a todos os vilarejos conquistados. Esse é o bolão que vamos participar juntos no último sábado do mês que esse vídeo foi publicado. Esses são os números. É um bolão muito legal, pois se fizermos 4, 5 ou 6 números na horizontal, vertical ou diagonal, quer dizer que ganhamos alguma coisa, sendo que os 6 números são para o prêmio maior da Mega. Para ter direito à sua cota, o primeiro passo é ser inscrito, dar like nesse vídeo e anotar todos esses números que estão aparecendo embaixo da tela. O segundo passo é enviar uma mensagem de WhatsApp para o número 11 95325 5746, com a sequência anotada, além do seu nome e CPF. Esses dados são necessários para que eu possa fazer o Pix, caso sejamos premiados. Cada pessoa tem direito a uma cota do bolão para cada vídeo assistido. Cada vídeo possui uma sequência diferente de números, então todo vídeo que eu lançar, você poderá anotar a nova sequência e enviar pelo WhatsApp para resgatar a sua cota. Para quem quiser mais cotas, nós estamos dando uma cota do bolão a cada R$5 doados para o meu Pix. A chave Pix é o meu e-mail, gustavo@delfiore.com.br. Nesse caso, para pegar suas cotas através da doação, basta enviar o comprovante do Pix com seu nome e CPF para o mesmo número de WhatsApp, que é o 11 95325 5746. Lembrando que a cada R$5 você leva uma cota. Ou seja, se enviar R$10, você vai levar 2 cotas. Se enviar R$50, você fica com 10 cotas e assim por diante. E por que é interessante ter várias cotas? Justamente porque o bolão é dividido entre todas as cotas doadas. Por exemplo, se foram doadas 1.000 cotas aos inscritos, e supondo que o prêmio foi de 80 milhões de reais, cada cota vai ter direito a 80 mil reais. Se você tiver 10 cotas, nesse caso você leva 800 mil reais, e assim por diante. Então aproveita, resgate todas as cotas a partir de hoje ou faça sua doação para acumular mais cotas. E para participar você vai estar concordando com as normas do bolão que podem ser acessadas pelo link que foi colocado na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Muito obrigado por você chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra e se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria. Valeu!